Olá, bem-vindos aqui no nosso espaço novamente. Eu tô com uma entrevistada, uma convidada, né? A gente falou esses dias nos nossos stories que a gente ia trazer uma nutricionista aqui. Eu trouxe a Vitória Freitas. Ela é nutricionista esportiva, é funcional chefe e está cada vez mais mergulhada nesse cenário da saúde da mulher. Se você chegou aqui agora no nosso canal, no Espaço Íntimo Fisioterapia, seja bem-vindo. Aqui é um espaço que a gente fala e discute e amplia a saúde da mulher. Então a gente trouxe algumas perguntas para a Vitória responder, perguntas que vocês mandaram, tá bom? Tudo bom, Vitória? Tudo bem, sim. Oi, gente, prazer. Não tô ansiosa, mas vamos lá. Sempre de dois é mais difícil. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, porque a gente nunca sabe o time e a gente tenta fazer a coisa aqui muito à vontade, não é isso? Bom, olha só, mandaram algumas perguntas pra gente e acho até que a primeira pergunta, Vitória, ela é bem interessante porque ela vai de encontrar um cenário que você conhece muito bem. Né? A gente vai falar de vulvodinha. E por que eu tô falando disso? Porque a Vitória conhece muito bem, né? A Vitória entrou para esse cenário de estudar a saúde da mulher, além de ser nutricionista, ela começou a entender e buscar mais isso, porque ela vive a realidade de uma mulher que precisa desse cuidado com relação, como muitas de nós, né, de tratar as disfunções sexuais. Então, uma pergunta que chegou aqui pra gente, que eu escuto toda hora aqui no consultório, né? É o que eu devo comer ou não comer quando eu tenho vulvodinha ou ardência dentro dos pequenos lábios. Eu, antes de passar aqui para a Vitória, eu vou dizer para vocês, para quem não viu os nossos vídeos antes, dá uma conferida. A vulvodinha é uma disfunção neural no qual a mulher tem uma ardência em algumas áreas da vulva, introito vaginal, tá? Então é uma disfunção neural, é um sintoma que precisa de tratamento. E aí, Vitória, fala pra gente, tem coisa que a gente não deve comer ou deve comer quando a gente tem vulvodinha? Então, assim, em relação à vulvodinha, a gente tem que olhar especificamente para a pessoa em si, porque existem hoje uma série de intervenções, até teorias de tratamento, né, dentro da nutrição, que a gente pode fazer para poder tentar diminuir as dores e os incômodos que a vulvodinha causa. Então, por exemplo, a gente tem a questão da teoria de diminuir os alimentos que são ricos em oxalatos, mas isso é uma coisa que não se aplica a todo mundo. E eu vou explicar o porquê. Nem todo mundo faz a excreção por meio na urina de uma quantidade suficiente de oxalato que cause um incômodo. Então, não necessariamente você vai precisar excluir esses alimentos da sua rotina. Nem todo mundo precisa. Não todo mundo. Isso. Na verdade, o que eu aconselharia é que a pessoa fizesse exames, o exame de urina mesmo, para poder saber como é que está essa excreção dela. E, vamos supor, a excreção tá alta, então a gente tenta fazer essa redução de oxalatos e ainda assim começar a monitorar também como é que essa intervenção, essa dieta, enfim, ela vai dar um retorno para aquela pessoa. Se realmente tem um impacto, se realmente não. Então é uma coisa assim de você aplicar, mas você ao mesmo tempo controlar para poder ver se tem alguma eficácia. E outra coisa, quando a gente faz a intervenção da dieta do oxalato, também é muito interessante que você faça a suplementação de citrato de cálcio, para poder você aumentar ainda mais a questão do oxalato não prejudicar, né, ali a região íntima. Entendi, então é bem complexo mesmo, não adianta assim, nenhuma mulher mais vai consumir alimentos que contenham essa característica de ter o oxalato. Isso. Que também está relacionado às vezes com pacientes de problema renal, não é isso? Isso, muito. Que nem todo paciente de cálculo renal usa essa dieta. Sim, sim, porque depende muito também do tipo de cálculo renal que tem. Entendi. Então é a mesma coisa nesse cenário, né? Isso. E eu observo que algumas pacientes minhas aqui, elas têm alimentos que elas já sabem que são os gatilhos, né? Chama de gatilho, isso, né? Alimentos gatilhos, isso mesmo. Que quando ela ingere, ela sabe que a vulvodinha dela é tipo bebida alcoólica. Isso mesmo. Uma limonada, algumas sim, e outras não têm realmente isso. Então essa é a explicação. Isso, seria isso. Para algumas a dieta tem uma eficácia muito grande nesse aspecto. Justamente, isso é muito comum em relação a outras disfunções mesmo. Por exemplo, que até foi citado, depois a gente vai falar de uma forma mais objetiva ali. Mais objetiva, mais focada mesmo.
por exemplo, a questão da síndrome da bexiga dolorosa, né, o cistite intersticial. E aí as pessoas perceberam que, claro, que tem um grupo em comum, assim, um grande grupo de alimentos, que essas pessoas, quando evitam, elas percebem a melhora do incômodo, da dor na bexiga. Porém, dentro desses grandes grupos, vamos supor... A gente vai continuar. Sim. Porém, dentro desses grandes grupos, vamos supor, álcool, bebidas alcoólicas, tem uns que falam, o uísque pra mim é ruim. Aí tem outros que falam, não, poxa, o que já me deixa pior já seria uma vodka ou um saquê. Então depende muito de cada pessoa. Entendi. Então eu vou para essa pergunta aqui que mandaram, que é da síndrome da bexiga dolorosa ou cistite intersticial, que muitas mulheres com vulvodinha ou com dor na relação sexual apresentam essa queixa dessa dor pélvica ali, dessa bexiga dolorosa. Então, já aproveitando esse teu gancho que você está falando aí, que os alimentos às vezes não são não são tão específicos, né? Então, o que você sugere geralmente? Sim. Então, vamos pegar assim esse grande grupo que eu falei, né? Que são os alimentos que, de uma forma geral, provocariam uma reação exacerbada da dor. Então, vamos lá. Alimentos muito temperados, então curry, pimenta, então, por exemplo, tipos de comida. Pois ao mesmo tempo que tem a questão anti-inflamatória, por exemplo, da cúrcuma dentro do curry, do gengibre e outros, ainda tem a questão da pimenta, que é irritativo. Por exemplo, que a gente está falando ali daquela mucosa de dentro da bexiga. Então, a pimenta é um irritante de mucosa, não só da mucosa da bexiga, mas, por exemplo, da mucosa estomacal, entendeu? Então, por isso, determinados tipos de pimenta, não são todos. Mas, por exemplo, a pimenta do reino, né? É um tipo de pimenta irritativa. Então, por exemplo, na gastrite a gente falaria que teria que dar uma diminuída, né? Então, na cistite também. Então, por exemplo, sucos de frutas cítricas, as frutas cítricas de forma geral, então abacaxi, laranja, grapefruit, limão, café. Então, alimentos que são ricos em cafeína. Então, chá, café, chamate, chocolate, cacau. Nossa, tem bastante coisa. Bastante coisa. Mas aí você vai modulando ou dá pra roubar de vez em quando? Do tipo, a mulher não deveria consumir esse alimento. Mas eventualmente consome. Eventualmente pode? Isso, então, o que é interessante, por exemplo, o que eu faço, assim, que eu tento mostrar para os clientes, de uma forma geral, é o seguinte: a gente começa a fazer uma espécie de controle, como eu tinha falado, de controle. Então, por exemplo, você pode utilizar uma tabela, no qual a cliente ela vai indicar o sintoma que ela apresenta, os sinais que ela apresenta, os sintomas em relação àquele determinado alimento. E aí ela controla esse sintoma. Isso tem um estudo científico lindo, maravilhoso, que ele fala justamente sobre isso. Tem uma tabela toda lá descrita, é um modelo mesmo que você pode usar em consultório. Educativo, né? Bem educativo. E aí, em cima dessa tabela, a gente pode dizer, olha, então vamos maneirar nisso, vamos maneirar naquilo. E ao mesmo tempo também a gente pode ir fazendo mudanças, ao longo do... E aí, se exagerar num alimento desse, consome mais água, faz uma atividade para metabolizar mais rápido? A água é uma boa, sim, uma boa estratégia. Se você exagerar no álcool, vou caprichar na água. Isso, exatamente. Ou no cítrico. Então isso acaba, a gente pode usar essa estratégia para que a gente também tenha uma vida social e não fique tão fechada. Não fique tão fechado. Por exemplo, pessoas que têm um consumo de álcool constante, assim, em atividades sociais mesmo, finais de semana com os amigos, com as famílias. Foi o que eu falei, é importante a gente falar, olha, vamos supor, a cerveja é uma coisa que eu gosto muito, não abro mão. Mas o vinho eventualmente é uma coisa que, poxa, eu posso abrir mão. Então, vamos lá, vamos ver até que ponto a cerveja vai de fato me fazer mal, mas o vinho me faz tão mal quanto, ou me faz mal pior, então eu abro mão desse vinho e ao mesmo tempo consumo a cerveja. E consumo dentro dos parâmetros, que os organismos de saúde dizem que são bons, que são aceitáveis. Isso. Entendi. É jogo de cintura, né? Isso, é um jogo de cintura. Isso mesmo. Eu percebo isso aqui também no consultório. Assim, se as minhas clientes elas vão ter um evento social,
Elas ficam mais tranquilas com relação ao álcool, à dieta e, em compensação, também se elas vão ter um evento sexual, né? Eu vou viajar com meu marido, com meu namorado, ela se cuida um pouco mais da dieta. Eu acho que é esse equilíbrio da vida, né? E que com o tempo vai ajustando. Porque a dieta, ela vai também sendo modificada. Isso, vai sendo modificada. E outra coisa, que também é uma linha da nutrição que eu respeito muito, que eu gosto muito, que é a questão da nutrição comportamental. E a gente pode aplicar a nutrição comportamental dentro dos cuidados da saúde da mulher, isso daí não tem problema nenhum. Até para a gente poder gerenciar melhor as intervenções nutricionais que a gente faz com essas mulheres. E aí a nutrição comportamental, ela fala justamente isso. Que comida, antes de tudo, é um prazer, é um ato social, e a gente não pode achar que uma cliente vai ficar a vida inteira seguindo uma dieta que chega e fala, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você, entendeu? Você acabou de responder uma pergunta que eu ia te fazer, que eu queria saber isso, porque às vezes a paciente, a nossa cliente aqui, ela vai na nutricionista no primeiro momento que ela descobre a disfunção sexual, e aí ela pega aquela lista do que ela não pode comer e ela não volta nunca mais na Nutri. E aí ela fica falando pra mim assim, mas eu não comi isso. Por que será que eu piorei com aquilo? Então existe também um tratamento. Sim, é um tratamento. É uma coisa que você vai fazendo um comportamental com essa informação toda que já está na literatura científica. Sim. Existe uma dieta que vai servir para sempre. Isso, justamente. Entendi. Justamente. E acaba que é uma questão assim muito, como eu falei, de você fazer... tem um nome específico para isso, que é a dieta de eliminação, né? Que é você estudar, né? Então a nutricionista, claro, está te dando ali um amparo, mas o cliente ele vai conhecer o próprio corpo, vai conhecer os próprios hábitos e vai estudar o que reage melhor ao organismo dele, o que reage pior. Isso tem muito a ver com o comer intuitivo, gente, porque que é inclusive dentro da nutrição comportamental. Que legal, né? A gente pensa que basta procurar ali na internet, né, o que a blogueira falou para não comer e não come. Isso, mas não é nada disso, né? A gente é tão individual, muito. Né? Não tem como funcionar dessa forma, assim. Muito. Eu vou fazer, tem um monte de perguntas. Outra coisa que eu queria falar também da Vovodinha, porque isso já foi pergunta, inclusive, no meu Instagram também, dessa questão de o glúten e a questão da lactose, né, a questão do leite, como é que ele impacta na questão da vulvodinha. Claro, os estudos eles falam sim que, por exemplo, a lactose ela faria um desbalanço dentro da sua microbiota intestinal e, ao mesmo tempo, essa microbiota intestinal sendo desbalanceada, ela vai impactar no seu sistema imune, no seu sistema inflamatório, e a vulvodinha tem muito a ver com essa questão da inflamação. Fora que o leite ele tem componentes que também já são predisponentes à inflamação, né? E a questão do glúten. O glúten ele tem um mecanismo intestinal que ele possibilita, né, na verdade predispõe a permeabilidade intestinal. Então isso seria uma coisa ruim para quem é vulvodinha, porque aí começam a passar uma série de partículas que são grandes e o nosso organismo ele entende como se fosse um antígeno. Entendi. Então ele começa a inflamar, começa a exacerbar essas respostas de dor, de inflamação, de tudo. Então assim, então Vitória, vai cortar glúten, vai cortar lactose? Não necessariamente, entendeu? Talvez diminuir, talvez permitir em alguns momentos, em alguns dias específicos da sua rotina, vai depender muito de como... Porque, assim, o que a gente, enquanto nutricionista, trabalha, não é só uma coisa chapada, pode, não pode, mas a gente tem que utilizar esse conhecimento da ciência, essa questão das informações dos alimentos, mas também inserir dentro dos hábitos alimentares das pessoas, da cultura, da rotina. Por isso que eu não posso chegar e dizer, não, vocês a partir de hoje todo mundo corta glúten, todo mundo corta lactose. Você me falou uma coisa que me lembrou muito um caso aqui no consultório, bem recente, de uma paciente que cortou o glúten e a lactose por conta da vulvodinha. E ela vai ver esse vídeo. O que acontece? Ela já tem um shape fino, ela já é uma menina magra. E aí ela emagreceu muito mais. E aí ela veio pra mim com a queixa, junto com a mãe, né? Aí eu tô emagrecendo muito. Você tem que ver isso que eu sou nutricionista, mas eu não acho que você esteja emagrecendo. Eu acho que você está desinchando, porque são alimentos inflamatórios. Aí você falou aqui agora isso, né? E realmente é isso, né? O glúten é um alimento que provém a inflamação. Sim. E por isso tem essa questão desse inchaço. Quando a pessoa tira,
ela tem essa percepção A de percepção magreza. de magreza, isso. Vai, sim, às vezes é ótimo, quando claro, você quer emagrecer. Sim, justamente. Mas quando a pessoa já é mais magra, ela tem a sensação de que ela está abatida porque ela desinchou. Isso, justamente. Impressionante, essa né? questão. Como a gente pensa que está se nutrindo e está se inflamando, né? Está prejudicando a nossa saúde ao invés de estar nos alimentando. Sim, sim. E é um momento tão delicado que a gente está vivendo na saúde, né? De que a gente precisa estar com a imunidade boa, tudo isso. Então é tão importante a gente estar atento a esse cenário nutricional, que eu vou fazer uma pergunta que é bem corriqueira aqui, que é a questão da candidíase de repetição. Que tem uma relação, inclusive, muito grande com a vulvodínia, né? Com a vulvodínia. Então, para a gente continuar nessa mesma linha de disfunção sexual, de candidíase de repetição, e até para explicar isso um pouco, né, que a Vitória está falando aqui, algumas mulheres com histórico de repetição de cândida, né, de infecção fúngica, elas acabam por desenvolver a vulvodínia. Ou elas já tinham uma vulvodínia subdiagnosticada, ali a gente nunca sabe ali primeiro quem é a responsável pela situação, né? Mas uma microbiota ruim está muito relacionado à vulvodínia e essa disfunção, esse problema, na verdade, essa contaminação fúngica que ocorre na vagina da mulher, ela tem muito a ver com a nutrição, não é isso? Tem muito a ver com a nutrição e a nutrição, no caso, tem muito a ver com a questão do sistema imunológico da pessoa, porque se ela está sofrendo essa infestação de cândida, além dos níveis que são normais, né, porque a gente já tem a cândida mesmo no nosso organismo, mas acaba que, em função dessa depressão no sistema de defesa, acaba que ela se multiplica, né? E tem tudo a ver com a nutrição. E como é que a gente pode modular essa questão da cândida com a nutrição? Primeiro, alimentos o mais saudáveis possíveis, o mais minimamente processados possíveis, muitos legumes, verduras, frutas, porque você vai acabar ingerindo dentro, né, dessa alimentação mais natural, mais rico em legumes e verduras e frutas, todos os componentes que são necessários para você fortalecer o seu sistema imune, né? Então, a gente tem vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, ferro e todos esses... aquela coisa assim, comer tudo aquilo que foi vivo um dia, né? E menos processado e fermentado possível. Fermentado possível. E aí tem já tive algumas pacientes aqui que me falaram que elas precisaram de fazer uma dieta longa, um acompanhamento, claro, não seria nem dieta, um acompanhamento nutricional longo, num período maior, para combater essa proliferação de cândida que ela tinha, porque fica no sangue, né? Isso, sim. A gente acaba que a contaminação, a gente dá várias dicas aqui no consultório, assim, Vitória, por exemplo, a mulher que tem cândida, eu falo, olha, passa ferro a calcinha, dorme sem calcinha, faz banho de assento, né? Usa os dilatadores, quando faz uso dos dilatadores para tratamento de vaginismo. A gente orienta para usar a água do banho de assento, pega aquela mesma água, higienizar todos eles, sabe? A gente orienta porque o fungo fica alojado. Sim, claro. Fica alojado na roupa, e também fica no sangue. Fica. Então tem essa questão da alimentação para um período maior para combater essa simbiose, né, desse fungo que está vivendo e tirando a sua energia, não é isso? Sim, entendo. Então, por exemplo, essa questão mesmo que ela falou, né, da questão do fungo, da simbiose e tal. Então, por exemplo, durante esse período de tratamento, a gente tem que fazer o quê? Diminuir a maior quantidade de micro-organismos que são estranhos ao corpo, né? Para o corpo conseguir se recuperar. Então, por isso que a gente tem essa restrição dos alimentos fermentados, por exemplo. Então, picles, né, que sofrem o processo de fermentação, vinho, pão doce, pizza e essas coisas assim. Então, tem que dar uma segurada, porque, né? Não, mas também é um período na vida. Durante um período na vida, isso. Justamente. E aí, por exemplo, você faz essa modulação durante esse período, melhora. E aí o que acontece? Você vai intervir para não voltar mais. Então, poxa, melhorei, o que eu vou fazer? Vou manter uma alimentação constantemente rico em nutrientes que fortaleçam o meu sistema imune. Entendi. Né? E outra coisa, cuidar da saúde intestinal. Isso aí, eu queria ouvir de você. Qual é essa questão do intestino, que ele é tão importante? Porque na nossa avaliação fisioterápica, a gente pergunta, porque a gente sabe da importância
que está relacionado à questão da constipação e à questão do colo irritável, está muito relacionado, está muito próximo a mulheres com lipodímia, está muito próximo a mulheres com dor na relação sexual de maneira geral, endometriose. Então tem muita coisa rica e muita informação. Como é que esse trabalho intestinal acontece? Assim, é probiótico, é alimentos também? É tudo. Pode ser tudo. Primeiramente, como eu falei, gente, minimamente processado é vida. Tem que ser a base da alimentação da gente, né? O Guia Alimentar da População Brasileira, do Ministério da Saúde, ele fala sobre isso. E outra coisa... Vou interromper. Explica melhor. Minimamente processado. Isso, então. O que são alimentos minimamente processados? São alimentos que saem praticamente diretamente da natureza para o nosso prato. Então, vamos supor, um omelete que, né, veio do ovo, que só saiu da galinha e veio para o ovo. Um aipim cozido, uma alface, uma salada de alface. Ao invés de um biscoito, ao invés de um chips que foi manipulado pela indústria. Isso, ao invés de resolver o processo. Isso, justamente. Porque às vezes as pessoas ficam, mas o que a Vitória está falando? É isso, né? Então, o mais natural possível. Isso, alimentos in natura ou minimamente processados. Era o que os nossos avós comiam, davam para os nossos pais, e eu não sei porque a gente perdeu essa alimentação. Isso, justamente. E a gente hoje tem tanta disfunção, né? E aí o intestino, voltando a falar do intestino, ele acaba sendo acometido severamente, né? Isso. Já vou falar disso, não é porque eu lembrei de... Vamos lá. Deixa eu retificar essa informação rica, dos né? alimentos in natura e minimamente processados. Os alimentos in natura, eu me confundi um pouco, mas é porque são conceitos que se parecem muito, né? Mas os alimentos in natura foi o que eu falei, eles saem praticamente direto da natureza e vão para o prato. E os minimamente processados são os in natura que sofreram um pequeno beneficiamento. Por exemplo, o amendoim sem casca, que a gente às vezes compra na feira ou no mercado para poder fazer aquele amendoim torrado. Entendi. O próprio arroz, o próprio feijão, um iogurte, por exemplo, desnatado, ele também é visto como minimamente processado. Então são essas pequenas diferenças. Por exemplo, o ovo já é in natura. Um abacaxi cortado em fatias já é in natura. Um aipim que a gente coloca para cozinhar já é in natura. Entendi. E aí um processado seria o salaminho, o presunto. Isso, justamente. Né? Isso mesmo. Aqueles excessos que a gente hoje acha que facilita a vida, quando na verdade ele danifica a saúde. Danifica a saúde, justamente. E aí quando a gente visualiza nesse... E por exemplo, falando em termos de saúde do trato gastrointestinal, um salame, por exemplo, super rico em sódio, né? O excesso de sódio está muito relacionado com o crescimento da bactéria que está relacionada à gastrite. E aí a gente tem também elementos que são aminas nitrogenadas que são cancerígenas. Então para você ver como é que... muita coisa. Para você ver como é que, assim, os alimentos, eles têm um poder na nossa saúde que a maioria das pessoas, né, às vezes a gente nem imagina. Vitória, e endometriose? Quais são as melhores estratégias atuais que a gente tem nesse cenário? Porque a gente sabe que o índice de mulheres com endometriose é muito alto, né? E geralmente a mulher demora muito a achar o diagnóstico, até a confirmação do diagnóstico. E aí existem estratégias assim para esse momento que a mulher tem quando ela descobre a disfunção, o problema, a doença endometriose? Sim. As principais estratégias assim, que eu gosto de focar e trabalhar são os alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, suplementação anti-inflamatória, antioxidante, porque a gente já é comprovadamente, né, já é sabido que a endometriose tem de base um processo inflamatório amplo, né, por esse desbalanço na questão do estrogênio, e também um estresse oxidativo também bastante exacerbado. A gente tem que trabalhar com vitaminas, minerais que favoreçam essa questão da inflamação, da oxidação. Vou trabalhar com vitamina E, vitamina A, vitamina C, selênio, zinco. E também já tem estudos comprovando que mulheres que diminuíram a ingestão de glúten, então o estudo fala isso, que 75% das mulheres que diminuíram a ingestão de glúten tiveram uma melhora substancial da dor na endometriose. Olha só que interessante, né? Porque é um alimento inflamatório. É um alimento inflamatório. Quando a gente já fala aqui, isso, né, justamente. Então é super importante para essa mulher nesse cenário que tem a queixa da endometriose fazer uso de uma alimentação modulada para a realidade dela. Entendi. Isso, até para a questão da fertilidade, tem alimentos, tem um cenário que possa ajudar assim
até para preparar a mulher no processo da maternidade? Tem sim. Por exemplo, você diminuir a quantidade de leite, está ligado à maior fertilidade, diminuir a quantidade de carne, proteínas animais mesmo, né? Está ligado à fertilidade. Por exemplo, se aumentar o consumo de proteínas de origem vegetal, leguminosas e outras, está muito mais associado com a fertilidade dentro do contexto da endometriose. Entendi. Muito interessante Muito isso. mesmo. Então eu vou pegar esse gancho e fazer uma pergunta para você sobre gestantes. Tá? A gente pode falar um pouquinho agora sobre a questão da parte nutricional. A gente sabe o quanto é importante o cenário da nutrição para gestantes. Você, dentro desse cenário de uma mulher que tem um histórico de disfunção sexual, de tudo isso, quando ela entra no processo gestacional, você consegue usar essas estratégias de, como você falou, da dieta mediterrânea, dos alimentos? Claro, com certeza. Tudo isso junto? Tudo isso junto. Por exemplo, na dieta mediterrânea, a gente só tem que ter cuidado com a ingestão de peixes, né? Porque, vamos supor, aplicado à nossa realidade, né? Que Brasil, Rio de Janeiro, enfim, Brasil sim. de uma forma geral, a gente, né, sofre uma série de questões de mercúrio, cádmio e outros que, enfim, acabam contaminando o peixe, isso com a qualidade do peixe. Então, a gente tem que fazer um ajuste mesmo nessa questão. Então, por exemplo, comer peixe todo dia, infelizmente, é uma coisa que a gestante já vai ter que dar. Caramba, muita coisa, né? Sim, sim. A consulta é um processo... É um processo amplo. Amplo, né? Que você vai destrinchando ali cada aspecto da saúde da mulher. E as fases da vida da mulher, né? Então, por exemplo, a gente falou aqui da questão da menopausa, da infertilidade, da endometriose. E vamos supor, a mulher, dando um exemplo, a mulher que tem endometriose, quando ela se recupera dessa questão da infertilidade, ela vira uma gestante. E aí, a intervenção que a gente faz na endometriose, ela é totalmente diferente do que a gente vai fazer da gestação. Entendi. E depois vem a menopausa, já é uma outra, e assim sucessivamente. É rico, é muita coisa, né? Muito. Eu trabalho exclusivamente com saúde da mulher. Uhum. Você sabe disso. As pessoas às vezes criticam aqui no YouTube que a gente fala um pouco de homem, porque na verdade a especialidade nossa aqui é trabalhar com saúde da mulher. E toda vez que eu converso com alguém assim como a Vitória, que lida com essa coisa desses detalhes todos que envolvem a nossa saúde, a gente vê como o nosso horizonte é gigantesco de coisas para serem feitas. Porque adenomiose, endometriose, vulvodina, vaginismo, lubrificação, menopausa, a parte gestacional, é o pós-parto, é a amamentação. Ótimo, isso mesmo. É muita coisa. Vitória, obrigada. Nada.